Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Quem me conhece sabe quem eu sou, Tia Irene, tudo bem? Quem não me conhece, um prazer, eu sou a Tia Irene, também além de gestora da escola, eu sou professora e hoje eu vim aqui para dar aula de revisão para vocês num determinado componente curricular. E a tia Daniele também vai dar aula para vocês de revisão, também de outro componente curricular. Então, vocês vão ter aula de revisão com a tia Daiane, que é a professora de vocês, comigo e com a tia Daniele também. E hoje nós vamos ter aula de revisão, que não é aula, né? Que a tia vai lembrar para vocês alguns trechos bem importantes para que vocês possam fazer uma excelente avaliação sem precisar de ajuda, né? E de consulta no componente curricular de Ciências Humanas na área de História, tá? Então vamos lá, vamos começar? Peguem o livro de História de vocês e abram lá na página 216, no capítulo 1, tá bom? No capítulo 1 vem falando sobre as primeiras comunidades. Vocês sabiam quem foram as primeiras comunidades humanas? Hein? Quem sabe? Quem estudou esse capítulo, leu com atenção, fez os exercícios que foram propostos na atividade, sabe quem foram as primeiras comunidades humanas. Primeiro, elas foram chamadas de povos da pré-história. E também foram conhecidos como homens das cavernas, tá bom, gente? Então, olha só, vocês precisam ficar atentos às informações que eu vou passar para vocês, assim, dando dicas de orientação para que vocês possam responder conhecendo o que vocês estão absorvendo, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos estudar sobre as primeiras comunidades humanas da nossa história, tá? Que foram os povos chamados da pré-história e conhecidos como homens das cavernas. Eu vou mostrar para vocês, eu não sei se no livro de vocês, porque eu não estou com o livro do aluno, estou com o livro do professor, uma figura aqui, muito interessante, que retrata esses povos, como eles eram chamados, né, de povos da pré-história e de homens das cavernas. Muito interessante é que eles trazem várias informações importantes para que a gente possa entender o nosso mundo de hoje, tá bom, gente? Então a gente vai compartilhar de várias observações para que vocês possam fazer uma excelente avaliação, ok? Esses povos, existem ciências que estudam, né? Estudam esses povos, estudam como se deu o desenvolvimento para que a gente descobrisse a existência desses povos, né? E história também é uma ciência. A história é uma ciência que estuda os fatos que já foram encontrados, que já foram descobertos, tá bom? Então, a gente sabe lá no livro de vocês que essas primeiras comunidades, esses primeiros povos, eles existiram há 7 milhões de anos atrás. Olha que interessante. Foram 7 milhões de anos atrás. É muito tempo, não é verdade? Muito tempo mesmo. E aqui no livro traz algumas observações bem significativas para a gente trocar, tá bom? Eu vou ler somente alguns parágrafos para poder explicar para vocês, ok? Então aqui tem um parágrafo dizendo assim, a pré-história é um período da história assim como o nosso, porque cada período tem um nome. Vocês sabiam disso? Cada período da história, ela tem um nome. Então, a pré-história
Pré quer dizer antes, né? Pré, 700 milhões. Como será que a gente conseguiu descobrir que existiram povos há 7 milhões de anos atrás, né? Que é chamado de pré-história. A gente vai ver ao longo dos nossos capítulos, tá bom? Mas nós já sabemos que esse povo, ele existiu há 7 milhões de anos atrás, ok? Guardem isso, tá bom? E além deles terem existido há 7 milhões de anos atrás, o que também fica significativo para vocês entenderem, que quando terminou esse período da existência dessa primeira comunidade, começou a existir outras comunidades. E aí existiram outros períodos também, que a gente vai falar sobre esses outros períodos, tá bom? Nessa página de 217, ela aborda falando sobre esse período, falando sobre o período da existência do povo, dessa comunidade, que é a comunidade que se classifica como comunidade pré-histórica e conhecido muito por nós e por muitos como povos que são chamados homens das cavernas, ok? Vamos para a página 218. Na página 218, vocês receberam aí e observaram no livro de vocês que tinham uma figura e até uma atividade para ser feita, né? Que depois vai ter fichas de atividades, que quando essa aula de revisão for postada pela tia Daiane, a tia Daiane vai sinalizar para vocês as páginas das atividades. Mas vocês viram aí que tem uma figura de dinossauro e também tem uma figura de alguns homens, né, correndo atrás do dinossauro. Quem acredita que os dinossauros viveram junto com os homens? Isso não é verdade, tá? Isso é ficção. Os filmes, eles retratam isso de uma forma fictícia. O que é fictício? É uma coisa que a gente cria na imaginação e reproduz. Então, os dinossauros, eles não viveram no mesmo período que os homens. Eles viveram, milhões e milhões e milhões e milhões de anos antes. Querem saber quantos milhões de anos antes foram? Vou ler para vocês, bem rapidinho, tá? Aqui diz assim, você certamente, né, conforme a tia falou, já assistiu alguns filmes e desenhos também, no qual os seres humanos da pré-história, né, os pré-históricos e os dinossauros conviviam. Isso acontece somente na imaginação, que são nas chamadas ficções que a tia falou para vocês, na imaginação das pessoas, e aí virou ficção, que virou filme, tá? Os dinossauros, eles viveram há 230 milhões de anos antes dos primeiros povos e foram extintos 65 milhões de anos antes também desses primeiros povos. Então, seria impossível que os homens tivessem tido contato com os dinossauros, porque eles foram extintos há milhares e milhares e milhares de anos, muito, muito antes desses povos, ok? E aí tem aqui a pergunta, né? Tem aqui a atividade que diz assim, agora que você já sabe de tudo isso, observe a imagem abaixo e explique o erro histórico que existe aqui. Então, qual é o erro histórico que existe aqui? Muito fácil essa resposta. É vocês saberem que os dinossauros não existiram no mesmo período que os primeiros povos e as primeiras comunidades existentes que a gente descobriu na história, tá bom? Na página 219,
vem falando sobre as ciências. Olha que interessante. Nós temos aqui as ciências que auxiliam no estudo da pré-história. E quais são essas ciências? Temos algumas ciências que são muito significativas, como, por exemplo, a arqueologia. A arqueologia é uma ciência que estuda os povos antigos. Como que ela estuda os povos antigos, Tirene? A arqueologia, ela estuda como se deu lá, desde dos primeiros povos, que são os chamados povos pré-históricos e os chamados homens das cavernas, até os dias de hoje. E de que forma foi isso? Através de descobertas, né? A arqueologia é uma ciência que estuda pesquisar e descobrir como se deu a passagem de cada período e como se deu também a transformação desses povos, ok? Então, o que a arqueologia ela retrata, né? Ela retrata a cultura desses povos, ela retrata como esses povos viveram, ela retrata também o passado, conforme a tia falou, né? Os povos pré-históricos, e retrata também o nosso presente. Então é muito importante essa ciência para as nossas vidas, porque a arqueologia ela trabalha todos esses períodos, o período lá do início das primeiras comunidades humanas até a nossa comunidade nos dias de hoje, tá bom, gente? Então eu vou pausar e a gente vai gravar um outro vídeo para dar continuação. No próximo vídeo nós vamos continuar na página 219 e vamos dar sequência nas próximas páginas, tá bom?